bom dia, obrigado por estarem aqui, um prazer fazer esse pequeno talk com vocês. O que eu vou falar hoje é um pouco sobre as competências socioemocionais, o que elas são, como que a gente pode desenvolver e como avaliar, mas é muito mais uma provocação do que uma fala sobre elas. Então, as socioemocionais, né, o que seriam essas socioemocionais? Na verdade, são um conjunto de habilidades que cada um de nós temos, né, e que esse conjunto de habilidades nos permite nos relacionar com os outros, gerenciar a nossa vida de uma maneira geral. Isso é um conceito de socioemocional que eu gosto muito, porque ele é bem simples e, na verdade, ele traduz tudo isso. E como exemplos, né, tem vários ali: autonomia, colaboração, empatia, pensamento criativo, abertura para o novo, enfim. Nesse meu trabalho, nessa minha pesquisa sobre socioemocionais, eu tive um trabalho de chinês preso, porque chinês já é muito paciente. Quando ele está preso, então ele não tem o que fazer, aí ele tem mais paciência ainda. E eu fiz uma pesquisa em livros, em sites, tudo que consideravam as palavras de socioemocionais. Aí eu peguei isso e fui fazendo uma listagem. Deu 358, 359, que eu já fiz isso há um tempinho. Mas isso não significa dizer que eu interprete, ou que várias pessoas interpretem aquelas palavras como socioemocionais, como habilidades socioemocionais. Mas um determinado autor, considerando, eu já fui pegando para poder fazer essa compilação, na verdade. Então, gente, vamos combinar que eu quis falar sobre socioemocional, porque socioemocional está super na moda e a gente tem que falar o que está na moda, né? Porque aí todo mundo vem pelo menos ouvir, já que está na moda. Mas, na verdade, elas são, sim, importantes. Elas estão na moda, mas elas são importantes. Por quê? Porque agora elas estão na Base Nacional Comum Curricular, né? Eu venho de uma experiência de trabalhar no Instituto Lumiar, na Escola Lumiar, que foi a primeira escola no Brasil que trabalhou as competências como base curricular. O nosso currículo sempre foi por projetos e os nossos conteúdos, na época que a gente fazia essa confusão, eram as competências. Então, dessa moda, que eu acho que é nem tão nova, eu entendo um pouquinho. Quando eu sei que elas estão na BNCC, então eu sei que eu tenho que trabalhar com ela e colocar no meu currículo escolar, lá na minha escola. E aí eu crio a disciplina competência socioemocional. Ai, né? Vamos lá, falar um pouquinho. O currículo nosso, tradicional, né, dos meus avós, dos meus pais, dos meus filhos, e se eu não tomar cuidado, dos meus netos, ele é um currículo ainda, baseado na transmissão da informação, né, onde o professor é o falão e os estudantes são os escutão, né, tem que escutar. Ele é baseado, gente, essas gravuras são de livros diferentes, um é de um livro, o outro é de um artigo, e eu adoro, porque esse currículo, baseado na transmissão de conhecimento, eu falo, as crianças são geniais. O que elas fazem quando a gente começa a falar um monte de bobagem? Que normalmente é o que a gente fala quando a gente está fazendo uma transmissão simples de conteúdo na escola, deixando de lado todo o resto. Elas ouvem e, um segundo depois, elas jogam tudo fora. Gente, nós fizemos isso. Todo mundo que está aqui hoje, que sobreviveu à escola, fez isso. Pegou só aquilo que importava para continuar e o resto nós fizemos aquilo. Todo mundo aqui fez ensino fundamental e fez ensino médio. Então, todos aqui deveriam poder dar aulas, minimamente, em termos de conteúdo, de todas as disciplinas, pelo menos para a educação fundamental 1, minimamente, porque nós temos um conhecimento básico para isso. Mas nós não ficamos, porque não fez sentido para a gente. Então, nós jogamos como todas as crianças inteligentemente fazem. Por que acontece isso, né? A nossa escola é uma escola de linha de montagem de respostas.
as crianças sabem o que elas devem responder. E se nós não tomarmos cuidado, elas sabem o que têm que responder, mas não obrigatoriamente elas têm o conhecimento. E a escola também ela tem um padrão, que ele é padrão, né, como o próprio nome diz, para todas as crianças, que devem ter um tipo de pensamento, né, um tipo de conhecimento que seja igual, e aqui cortou, mas é o mesmo que é o do educador, tá? Quadradinho. Por quê? O modelo do currículo tradicional, ele foi criado e para a era industrial. Porque a escola, como nós conhecemos hoje, ela foi criada para quê? Para poder gerar mão de obra para a indústria que estava se desenvolvendo. Porque antes a educação era só para quem? Para uns grandes privilegiados, os filhos da nobreza, os filhos da burguesia, ou seja, sempre os filhos de quem tinha ou poder, ou minimamente dinheiro, ou dinheiro e poder. Era para isso. Então, o resto da população não estudava. Mas aí se percebeu o quê? Que, ao criar a indústria, precisava de mão de obra para essa indústria. Então, aí falou, bom, vamos inventar um negócio para formar essas pessoas, e inventou a escola. Então, a escola ela foi inventada para criar uma mão de obra que fizesse as coisas de forma repetitiva, num determinado tempo, sempre, todos ao mesmo tempo. Vocês já estão até vendo um modelo de indústria. E não dava para que cada um fizesse alguma coisa de uma forma diferente. Então, reparem como isso faz todo sentido, a escola, até hoje, ser uma forma da gente colocar as crianças, que eu chamo da pedagogia da nuca, uma atrás da outra. Por quê? Porque aí elas ficam todas olhando para mim, né, para o professor, né, e cria o quê? A falsa ideia de que eles estão prestando atenção. Funcionou para mim, funcionou para vários de vocês, mas agora já começa a não funcionar muito. Tá? Então, na verdade, essa metodologia tradicional faz o quê? Um grande filtro que produz, que tenta produzir, né, a gente já sabe que isso não acontece, pessoas muito parecidas para suprir essa necessidade inicial. A fábrica, gente, mudou. A fábrica mudou muito. Hoje, a fábrica, com todas as questões da tecnologia, da indústria, tirar o emprego das pessoas, pelo lado humano também, a gente tem que dar para a fábrica coisas, né, para as máquinas, desculpa, coisas que as máquinas podem fazer e deixar o ser humano para as coisas mais nobres. Né? Então, você pode ir substituindo as atividades rotineiras, né, as atividades muito rotineiras, podem ser feitas por máquinas, mas as outras atividades devem ser feitas por pessoas. E aí, eu queria que nós pensássemos um pouco sobre isso e discutir um minutinho isso com vocês. Será que, ao criar uma disciplina sobre competências socioemocionais, eu não estou reproduzindo o currículo tradicional? Por que essa indagação, esta provocação? Porque eu não sei não sei se alguém aqui é de escola, mas hoje existem muitas escolas que, para suprir essa necessidade da Base Nacional Comum Curricular, colocaram uma disciplina na sua grade curricular chamada competências socioemocionais, ou até alguns outros programas cujo objetivo é, naquele espaço de aula, naqueles 50 minutos, 45 minutos, tal, desenvolver as socioemocionais. E por que isso vai, de novo, reproduzir o currículo tradicional? Porque socioemocional não pode ser uma disciplina. Socioemocional nem é uma disciplina transdisciplinar. Socioemocional é um conteúdo, é uma série de conteúdos, uma série de práticas
que eu tenho que fazer para desenvolver no estudante essas habilidades, essas competências que eu pretendo. Isto deve acontecer em todas as disciplinas, em todos os espaços da escola. Por que que isso é muito importante? Tem uma experiência de um neurologista infantil, que o doutorado dele foi trabalhar as socioemocionais numa comunidade. E ele fez um trabalho muito interessante, e ele pegava um pedaço, né, mensal, quinzenal, e fez como se fosse uma aula de socioemocionais. O que ele fez? O que ele viu? Ele viu que ele fez um ponto zero de como, o que as crianças entendiam, pensavam, tal, fez pontos intermediários e fez um ponto final. E, ao mesmo tempo, fazia outras observações de como as crianças estavam, né, se portando na vida escolar, e ele até fez uma ideia de como eles se comportavam na vida social e na comunidade, não só na comunidade escolar, e ele percebeu que, do ponto zero para o ponto final da pesquisa, as crianças estavam maravilhosas no entendimento do que é, o que é ser empático, como eu devo ser empático, absolutamente tudo isso. Mas, quando ele foi começar a observar o comportamento, muito pouco tinha sido mudado. Porque as crianças aprenderam a responder o que era esperado delas. O que é ser empático? É ouvir a opinião do meu colega. Mas ele não fazia isso na prática. Porque estava como aula. Estava como um momento que ele sabia, chegava lá e ele ia super bem. Então, a gente precisa pensar que não adianta eu pegar uma coisa extremamente inovadora e colocar num formato caixinha de novo. Eu não posso ter um momento na escola para maker, para criatividade, para socioemocional, que fique amarrado em 45 minutos, em 50 minutos. Isso é importante? Sim, isso é importante. Porque, às vezes, isso pode ser o quê? Um disparador. Mas isso não pode ser o meu ponto final. Resolvi. Há escolas que não tem nada a ver com essa política atual, tá? Porque isso aconteceu ano passado, que transformaram as aulas de sociologia do ensino médio em aula de competência socioemocional. Já tem uma confusão grande, né, de transformar uma coisa na outra, uma escola grande, imensa, famosésima, tal, porque está na base, precisa ser colocado, e aí as pessoas fazem exatamente isso. Então, como eu disse, é muito mais do que qualquer coisa uma provocação. E meus contatos, se vocês quiserem. Muito obrigada.